Olá, está começando mais um ponto de encontro. E hoje, aqui nos estúdios da TV Câmara, nós estamos com o vereador Sérgio Zerbinato, que traz os seus convidados, Marco Aurélio Mazzaron Betarello e também a Regina Célia Fiorati. A Regina, que é terapeuta ocupacional, docente da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, representante do projeto Pontes. O Marco Antônio é o coordenador de Centro de Acolhida Casa Santa Dulce dos Pobres, Casa de Passagem. E hoje o nosso vereador Sérgio Zerbinato, que ele é presidente da Comissão Especial de Estudos para analisar as políticas públicas destinadas às pessoas em situação de rua. Esse assunto é muito importante, muito interessante a você que está assistindo ao nosso ponto de encontro. Vereador, é de extrema importância essa situação onde o senhor é o presidente dessas pessoas que estão aí em situação de rua, trazendo pessoas importantes para falarmos um pouquinho desse assunto. E eu gostaria que o senhor falasse hoje, quando muitas pessoas que estão assim nas ruas, nas calçadas, nos semáforos pedindo também, né? De que forma essa política pública pode ajudar essas pessoas? Boa tarde, Jane. Boa tarde, Regina. Boa tarde, Marcos. Jane, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade do espaço aqui da TV Câmara para a gente poder dar mais visibilidade ainda do que a causa merece, o que a causa tem na nossa cidade aqui, né, que as pessoas, né, nessa situação de alta vulnerabilidade social. E eu cheguei como vereador aqui, né, e essa é a importância de ter uma ampla representação de vários segmentos da cidade. Eu cheguei como vereador aqui na Câmara e eu já tinha trabalhado, tinha feito um trabalho lá no Serviço Especial de Abordagem Social, né, aqui de então Ribeirão você já Preto. vem com essa bagagem. Eu venho com uma vereador? bagagem e aí eu trouxe essa minha vivência, né, aqui para a gente poder discutir e tornar as políticas públicas e os serviços oferecidos à população em situação de rua um pouco melhor aqui na nossa cidade. E aí a importância de a gente estabelecer políticas públicas é justamente para cada vez mais a gente garantir o direito dessas pessoas e também trabalhar a educação cidadã das pessoas, uma quebra de paradigma e também de preconceitos que a sociedade tem. Então é bacana, eu me sinto muito feliz de conseguir ter aprovado essa criação da Comissão Especial de Estudos para que a gente dê visibilidade, traga atores que trabalham realmente com os serviços e entrega para a população em situação de rua, e estudos, né, de casos, e colocar todos esses atores para discutir a melhoria dos serviços aqui na nossa cidade, discutir uma política pública que seja eficaz para a nossa cidade também. Então, quando o senhor fala da importância dessa comissão, que o senhor hoje é o presidente, trazendo pessoas de um gabarito diferenciado, mas que trabalham mesmo, que sabem o dia a dia. Eu vou perguntar agora para o Marco Antônio, ele que é o coordenador da Santa Casa Dulce dos Pobres. Hoje em dia, Marco, como é que é feito esse atendimento ao público? De que forma que vocês abordam? Como é que chega esse público? Como é que é feito esse trabalho? É um prazer estar aqui, né? Primeiramente agradecer ao convite, a oportunidade de podermos estar aqui falando. A Casa Santa Dulce, né, o centro de acolhida, de maneira especial, lá não tem uma demanda espontânea, né? Então ela vem encaminhada por outros serviços. Vale a gente especificar que Ribeirão Preto ele tem uma rede completa no atendimento à população em situação de rua, né? Aquilo que nós temos tipificado a nível nacional, inclusive com alguns serviços, como é o centro de acolhida, com uma tipificação municipal. Então nós temos as casas de passagens, né, onde é conhecido como antigo CETREM. E como é que funciona essa casa de passagem? A casa de passagem hoje ela é gerida por uma OSC, certo, por uma outra OSC parceira aqui do município, e lá tem a demanda espontânea, né, são duas casas masculinas e uma feminina, onde a pessoa ela pode chegar e solicitar a vaga. Também recebe pessoas encaminhadas pelos CEAS,
como o vereador disse, né, o Serviço Especializado de Abordagem Social aborda as pessoas em situação de rua por N motivos e tem ali o acompanhamento dessa população e também a oferta de serviços, né? E o centro de acolhida não tem essa demanda espontânea porque ele foi tipificado para podermos acolher pessoas acima de 60 anos também. Porque dentro da tipificação nacional, as casas de passagem acolhem pessoas de 18 a 59 anos, 11 meses e 29 dias. Completou 60 anos, não poderia estar acolhido numa casa de passagem. Só que é reconhecido no Brasil a necessidade de aumento de vagas em LPI. Desses idosos, Isso, inclusive, né? E é uma característica muito própria de Ribeirão Preto que nós temos aqui no nosso município, muitas pessoas idosas em situação de rua. Olha isso. E a minha próxima pergunta, inclusive eu vou falar um pouquinho com a Regina, que a Regina tem um trabalho bacana que ela representa hoje o Projeto Pontes. O que é esse projeto, Regina? Bom, o Projeto Pontes ele é um projeto de extensão universitária da Universidade de São Paulo e que atende a pessoas em situação de rua. É um projeto que visa o cuidado e a atenção integral a pessoas em situação de rua. Seriam os graduandos aí? Isso, nessa é um projeto iniciativa? formado por estudantes de vários cursos, que é interunidades, e por docentes e por profissionais de saúde voluntários que atendem conjuntamente nas ações de atendimento. E esse contato, como é que é feito? São crianças, idosos, como disse o Marco agora, que para mim foi uma surpresa, acima de 60 anos eles não acolhem. Então, como é que é feito esse trabalho de vocês? Existe essa triagem? O Projeto Pontes, ele atende dentro de uma metodologia que a gente denomina de consultório na rua, né? Que é um atendimento que vai até a pessoa em situação de rua, da idade, independente da idade. Sexo. Normalmente sempre veio atendendo principalmente aquela que se encontra na rua, né? Porque dentro dessa metodologia são as pessoas que não encontram acesso ao serviço de saúde. Então, esse resgate que vocês vão estar buscando fazer. Sim, o que a gente procura fazer seria chegar e tentar inserir essas pessoas na rede de atenção à saúde do município de Ribeirão Preto. Então, a gente procura estar sempre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para a gente atuar junto, para poder estar inserindo essa pessoa dentro da atenção primária à saúde e, a partir da atenção primária à saúde, poder regular essa pessoa em todo o sistema de saúde do município. Vereador Zerbinato, como é que é feito esse trabalho? Como é que vocês vão a campo? Como é que busca saber se essa pessoa é de Ribeirão Preto, se ela vem de fora? Esse serviço de acolhimento, eu sei que o senhor hoje é presidente, tem esse gabarito para estar onde está, tem esse know-how, porque já esteve numa situação em que o senhor já trabalhou com essas pessoas. Então, ninguém melhor do que você para falar um pouquinho para a gente como é que é feita essa abordagem, essa triagem. Olha, é de Ribeirão Preto, não é de fora, é família. Como que é feito isso? Realmente é um trabalho de formiguinha, estabelecendo o vínculo, né, com a pessoa que está ali na rua inicialmente, ganhando a confiança dessa pessoa. E aí a gente tem vários perfis, tem a pessoa que está no momento que ela aceita ir para casa, para o acolhimento, tem a pessoa que ela não está nesse momento. Tem pessoa que não aceita, vereador? Ela quer se manter ali na rua, né? Então, esse trabalho é um trabalho realmente constante que precisa ter um agente ali abordando as pessoas e fazendo esse primeiro contato, e aí para iniciar a triagem dessa pessoa. E aí, ganhando a confiança dessa pessoa, você consegue trazer ela para o acolhimento e triar para onde mais digno, né? Se de repente ela precisa passar por uma demanda de saúde, e aí encaminha para a UPA, algo nesse sentido, se ela tem alguma
questão com álcool e drogas, e aí vai para outro serviço da prefeitura, né? Então, a identificação inicial é com a pessoa, com a agente que está ali abordando a pessoa. Eu vou perguntar para os três e vocês me respondem. Quando não tem vaga para acolher essas pessoas, como é que é feito? Aonde que vocês buscam? Como é que vocês encaminham e para qual setor? Quer começar? Olha, e é comum, né? Hoje todas as nossas casas de passagem estão lotadas. Super lotadas, né? Todas as casas de passagem estão lotadas. A tipificação, ela exige um acolhimento máximo de 50 pessoas. E se tiver um a mais, não pode? Não é pode. Isso, é isso que é a pode. pergunta que eu quando Até você fala porque superlotada, é lotada, então. Lotado. É 50 não pessoas. Não existe 51. Não, a não ser quando está em algum protocolo do município de frente fria ou período chuvoso. Tá. Aí é vocês permitido na casa de passagem, existe um acordo, né, junto com as OSCs que prestam serviço e o poder público, de se criar um protocolo que a gente chama de protocolo de pernoite. Né? Quando acontece a pessoa solicitar uma vaga e essa vaga não existe, geralmente essa pessoa ela fica aguardando junto do centro de abordagem social, né, para que essa vaga, logo que apareça, seja regulada. Porque a gente fala, hoje tem 50, mas é um público muito flutuante. Está hoje, amanhã não Exatamente, está. a entrada entendi. e saída é muito flutuante. Então, dificilmente uma pessoa fica um dia sem conseguir ser encaminhada para o acolhimento. Tá. Né? Então, às vezes, fica ali na Rua Minas, né, onde é o ponto do serviço de abordagem, e logo que se aparece uma vaga, essa pessoa, as equipes das casas já são informadas, e assim que disponibiliza a vaga, já é informada essa pessoa encaminhada. Como que diferencia quem vai para o abrigo e quem vai para a República? Porque seria mais efetiva aí uma política de moradia para essa população, vereador? Como é que é feito aí esse trabalho? Eu vou deixar o Marcos falar, mas eu só quero complementar, né, da importância da criação da CE e fazer realmente esse estudo e chamar os atores que trabalham na área para conversar e os serviços, para a gente entender a quantidade de casa, de passagem, de acolhimento que tem hoje em Ribeirão. É suficiente para acolher todas as pessoas, o número de pessoas que estão em situação de rua? Não é, né? Tem mais vaga do que pessoas querendo acolhimento? Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar. E a intenção da gente criar essa comissão de estudo é justamente para a gente debater sobre isso. Quais são as necessidades e os gargalos hoje da rede, né? E o que está em rede e o que não está. Vocês fariam um mapeamento, vereador, é isso? Por isso que existe essa CE que está sendo hoje implantada aqui na Câmara Municipal, e é o que você falou mesmo, no momento crucial que a gente precisa, necessita, porque veio num crescente também, ninguém melhor do que vocês para falar aqui para a comunidade. Quer dizer, hoje, ontem era um tanto de moradores, hoje é outro. Então, está crescendo? Está crescendo. A última pesquisa saiu do IPEA, né, nesses anos de pandemia, de 2019 a 2022, teve um aumento de 36% da população de rua no Brasil. 36%. E nos últimos 10 anos, 210% o aumento da população em situação de rua. Olha isso, é um aumento muito grande. E aí a gente precisa olhar o quanto foi o aumento que o poder público teve investimento, destinou, né, para essa investimento classe também para resolver essa situação, para garantir direitos da população em situação de rua. Pode falar, Regina, por favor. Também uma posição assim, eu acredito que nós, né, inclusive dentro do Projeto Pontos, nós temos uma visão na qual a gente procura olhar a problemática da pessoa em situação de rua de um ponto de vista assim, sociológico e da saúde pública. Entendo. E, portanto, o que a gente percebe é que é um fenômeno social, ou seja, é uma população que ela não está apenas em vulnerabilidade social, mas ela é vulnerabilizada. Ou seja, nós somos uma população que é vítima de uma estrutura social já uma discriminação, que provoca uma desigualdade social imensa e que é uma população que conhece os seus direitos violados. Então, ao nosso ponto de vista, o trabalho do abrigamento, dos centros de acolhimento são importantes, principalmente em situações emergenciais, situações climáticas, sem dúvida alguma, mas nós insistimos que uma política de moradia
trabalho, renda e alimentação, ela é emergencial. E do ponto de vista de uma responsabilidade do Estado. Né? Ou seja, nós temos que ter uma política de moradia bem estruturada e que case com uma política de trabalho e renda. Como, por exemplo, existe a Housing First, que é de inspiração canadense, e que ela foi aplicada na cidade de São Paulo durante a gestão do prefeito Haddad, dos anos de 2013 a 2014, e que ela foi bem sucedida. Sim, ela chamava de braços abertos. Então, era trabalho, com uma bolsa-trabalho, que o morador de rua poderia alugar quartos em hotéis. Existia, assim, uma visão crítica em relação à política, ela não era totalmente... Mas é um começo. Eu acho que a gente precisa começar a pensar aqui no município e no próprio país em uma política semelhante, de moradia, trabalho e renda. O que a Regina fala, vereadora, é de extrema importância, porque você dá condição para aquele ser humano, para ele falar, eu existo, né? Para ele não viver, não de sobras, não é essa situação, não é essa colocação, mas não de favores, e sim do trabalho dele, da conquista dele, do merecimento dele, e também de formação desse ser humano, desse cidadão. Não é bem isso que faz também, vereador? A gente precisa ressocializar essas pessoas, colocar elas no convívio, reestabelecer os padrões, né? Muitas vezes essas pessoas não conseguem fazer mais as suas necessidades numa privada, vamos dizer assim, porque ela já não tem mais aquele padrão da casa, né? Ela não tem mais aquele... Ela vai perdendo, ela né? vai perdendo. Então a gente precisa dar condições para que essas pessoas elas se restabeleçam, e aí a intenção da comissão é justamente a gente ver novas ideias, o que está sendo feito em outras cidades, outras políticas públicas em outras cidades, outras ações que deram certo, que a gente pode trazer aqui para a cidade, né? E o quanto a prefeitura, o poder público, precisa investir nisso, né, nessas ações, se dá certo aqui no nosso município, se isso não dá certo, mas a gente precisa discutir muito sobre o assunto, porque a gente tem muito a avançar. Ribeirão Preto não é uma das piores cidades que tratam o tema da população em situação de rua. Entretanto, a gente é uma das cidades... Está caminhando, né? É uma das poucas cidades com mais de 700 mil habitantes que precisa urgentemente pensar na população em situação de rua, que só vem crescendo, como o Marcos falou. E vale esse programa que a professora disse, eu não vou me arriscar e falar em inglês, né? Mas numa tradução literal a gente vê em outros países, né? O pessoal coloca como moradia primeiro. Né? Então o primeiro serviço ofertado é a moradia. Então, digno, né, isso. Digno, então isso né? é um programa que surgiu no Canadá, com um índice de grande sucesso em Nova York, em Lisboa. Parece-me que Belo Horizonte tem alguma coisa semelhante também. O meu TCC foi em cima dos direitos da população em situação de rua, e na parte de moradia nós trabalhamos esse programa. Mas só retomando a pergunta anterior, quando foi perguntado sobre como encaminhar para acolhimentos ou repúblicas, né? Vale que a avaliação é sempre encaminhado pela gestão dos técnicos que atuam. Né? Então, toda a rede ela tem o atendimento psicossocial. Então, tem os seus assistentes sociais, os psicólogos que atuam. Então, vai muito do grau de autonomia já desse usuário. Porque se ele chega num surto, por exemplo, como é que vocês têm essa abordagem? Como é que vocês trabalham esse lado? Porque tem moradores que... situações que está avançado, vamos falar assim. É uma questão que também nós nos deparamos, e é um público também muito, que geralmente é encaminhado para Santa Dulce. A gente fala que a Santa Dulce ela é um ponto fora da curva, por isso que é uma tipificação municipal, porque é lá onde acolhe os idosos, lá onde acolhe as pessoas com deficiência física, lá onde acolhe pessoas com transtorno. Então, quando a pessoa tem um surto, nós com a equipe ali dentro procuramos administrar aquela situação, acionamos o serviço de emergência, né? E esse serviço vai até o local. É lógico que se a pessoa ela se recusar, se ela estiver agressiva, o serviço de emergência não atua nessa situação. Só que, graças a Deus, pelo menos no serviço que nós estamos, nós nunca tivemos essa situação. Os técnicos, né, nós, enquanto assistentes sociais, enquanto psicólogos, a gente consegue contornar aquela situação e acompanhar aquele usuário ou com outro funcionário que ele tenha mais vínculo. Como o vereador disse, o nosso principal fruto do nosso trabalho é a vinculação, né, com o usuário. Então, aí se encaminha hoje,
a Prefeitura aqui de Ribeirão Preto dispõe também de um novo CAPS, ali onde era a UBS central, né? Então a pessoa ela vai para a UPA, lá na UPA faz os exames, né, fisiológicos, se verificar que de fato aquela situação de surto é devido a uma condição psiquiátrica ou neurológica, aí encaminha para esse CAPS novo, onde ali tem também os leitos, ali tem salas até não sei se o termo certo é contenção, né, naquele momento onde a pessoa talvez possa estar num surto mais até agressivo. pela segurança, né? Isso. Para depois se pensar ali, ser feito um encaminhamento, para depois se pensar numa internação. Então, é um avanço que nós tivemos na política de saúde para esse público, né, mas que também não vamos também só jogar flores, que ainda é insuficiente, né? Precisa de muito mais. Eu acho que uma alternativa muito importante que precisa ser trabalhada no município é o consultório na rua. Sim. Nós temos uma equipe apenas de consultório na rua e foi bem lembrado, nós temos 700 mil habitantes, que já permite mais 2 equipes de consultório na rua, na modalidade básica, 3, né? Que é a que tem o médico. Né? Então, hoje nós temos uma equipe apenas com a qual o projeto Pontes uma demanda maior, vem, né, atuando. Inclusive, a gente participou da vacinação, na primeira vacinação, junto com a equipe. Mas a gente insiste, ainda muito insuficiente, porque é essa equipe de consultório na rua que vai identificar essas demandas, sejam de saúde mental, seja de saúde, qualquer outro problema de saúde, e que vai poder encaminhar e regular essa pessoa dentro do sistema de saúde. Então, hoje a gente quer lembrar que isso é muito importante também, a gente está colocando para a Secretaria Municipal de Saúde já aventar essa hipótese de um aumento de equipes de consultório. Sim, com certeza. Todos os casos que nós temos, cortando, todos os casos que nós temos de pessoas com demanda neurológica psiquiátrica veio devido à vinculação ao consultório na rua. Tamanha a importância da CE, vereador, que o senhor hoje é o presidente, por esse olhar diferenciado, por esse tema que é muito importante. Então, eu queria que o vereador falasse das políticas públicas que existem. Quais são as falhas através da CE? O senhor vai poder hoje saber melhor, mapeando aí essas falhas, e o que pode ser feito aí através da CE, que hoje o senhor é o presidente, né, para esse tipo de assunto que nós estamos tratando, que é pessoas em situação de rua, que é um tema extremamente importante, extremamente atual, está aí na nossa realidade, e o senhor, com esse olhar diferenciado, pôde trazer para a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, sendo o presidente dessa CE, abrindo as portas para as pessoas como a Regina, como o Marcos, que hoje gentilmente vem aqui na nossa casa, aqui nos estúdios da TV Câmara, falar de um tema de extrema importância. E ninguém melhor do que o senhor para falar com a gente aí dessas políticas públicas. Jane, então, eu decidi construir essa CE, né? Justamente para a gente trazer profissionais mais qualificados e que tenham a sua atuação, a sua vivência no dia a dia e tenha o seu estudo também. Aqui a Regina com os estudantes que podem trazer muito mais bagagem, né, teórica também até, para a gente construir melhores ações e melhores programas aqui no município. Então a intenção da CE é justamente trazer todos os atores, tanto quem estuda a área temática e também quem já trabalha com as suas limitações, as suas dificuldades, e trazer também o poder público para discutir. Todo mundo sentar numa mesa, numa conversa franca. A CE, ela não é para queimar ninguém, não é para queimar nenhum serviço. É para beneficiar o trabalho de vocês, né? E melhorar, não é isso, Isso, vereador? Sim para a gente apontar algumas falhas, vamos dizer assim, dos serviços que estão recebendo recurso público e, de repente, não estão trabalhando estão trabalhando aquém do que foi contratado para fazer, mas a intenção é a gente fazer um estudo do que pode melhorar ainda mais, trazer novas visões de como a Prefeitura de Ribeirão Preto, com o orçamento que tem ou que pode vir a ter para a gente fazer esses programas e essas ações, e também com os apoiadores, com todos os parceiros que a Prefeitura tem, o que a gente pode fazer aqui no município. Por exemplo, a Regina estava falando, Ribeirão Preto pode ter até 3 consultórios de rua com a quantidade de população que tem. Hoje tem um só.
Eu trouxe o coordenador da saúde mental aqui de Ribeirão Preto, da Secretaria de Saúde, aqui para a gente conversar. Né? Na primeira reunião da CE, a gente trouxe ele e ele disse que está viabilizando a segunda equipe. Mas apenas 2 equipes ainda é necessário? Ainda é suficiente? Ainda né? Então a gente precisa pensar. E aí a gente precisa ter a humildade de sentar todo mundo junto. Cada serviço tem as suas diferenças, mas todo mundo, as igrejas, por mais que às vezes não tenham a mesma visão social ou ideológica, mas tem a de acolhedora, mas tem também um trabalho voltado a essas pessoas, é um trabalho um pouco mais que não é pragmático técnico e tal, como o de vocês, mas também tem uma visão de querer ajudar. Aí eu acho que a prefeitura, o poder público, ele precisa puxar esse bonde. E é através da política pública que a gente norteia quem quer vir ajudar o poder público. Né? Então, essa é a importância da política pública. O Marcos e a Regina aqui, que são mais estudiosos na área do que eu, eles podem falar melhor aí das carências de Ribeirão Preto e como a gente pode fazer para avançar aí mais. A pergunta para a Regina é essa. Regina, dessa forma como vocês fazem o trabalho lá, né? Com os alunos, com os professores e com quem queira participar. Como é que é feito esse trabalho de vocês e surge esse efeito? Porque às vezes o aluno também pega gosto e tem outra ideia, o professor tem outra ideia e vai surgindo aí ideias para beneficiar aí nessa situação e nesse trabalho de vocês, nesse projeto. Nós procuramos... Hoje, né, depois da pandemia, nós tivemos que readaptar um pouco o nosso trabalho. Houve uma mudança muito grande, Isso, né? E agora nós estamos... está sendo tramitado um termo de cooperação com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e o projeto Pontes, a partir do qual nós vamos estabelecer ações conjuntas. Então, a Secretaria Municipal de Saúde, ela pode entrar com uma parceria junto com a gente e a gente vai disponibilizar uma assistência que vai ocorrer tanto conjuntamente com o consultório na rua, com a equipe né, e quanto com outras equipes em outras ações, em outros níveis de atenção do sistema de saúde. Então, a gente também atua intersetorialmente, a gente insiste de que qualquer política pública e qualquer ação com pessoas em situação de rua é um problema social, que não é um problema só de saúde, né? Então, nós temos que ter uma intersetorialidade. Então, a gente insiste na assim, básica, saúde, assistência social, área jurídica, do trabalho e cultura. Então, acho que isso é extremamente importante. Então, a gente procura costurar essas secretarias. A gente procura estar trazendo... Agregando tudo isso. Só para você ter uma ideia, Jane, assim, ó, na primeira reunião que a gente fez, que a gente trouxe os secretários, né, e tal, que a gente identificou que poderia ter algum vínculo com as pessoas em situação de rua e tal, a atual secretária de Assistência Social, ela está buscando um programa, acho que do governo do estado, para moradia para as pessoas em situação de rua e tal. Só que o setor de habitação da cidade não sabia. Então não tem essa intersetorialidade, né? Intersetorialidade que a professora trouxe, entendeu? Então, Marco Antônio, é extremamente importante quando a professora Regina coloca aqui que é uma questão social. E é mesmo. Não é você passar e ver aquela pessoa lá na rua e, não, comigo não está acontecendo nada. Ou então, vou dar um dinheirinho. Não é dessa forma que funciona, né? E quando a professora coloca que tem que ter aí essa ajuda aí de todas as autarquias, de todas as suas uniões, é importante para que todos façam a diferença, porque a união faz a força, né? Eu acho que é bem por aí, né? Com certeza. A gente sempre precisa olhar para essa população e olhar cada indivíduo como um indivíduo. Exatamente. Né? Então, que eu enxergo humano, né? Como um problema que nós temos das políticas públicas é que achar que uma ação vai atender todas as pessoas, né? Então, às vezes, a gente tem muito aquela visão da pessoa em situação de rua, é aquele que está pedindo, é aquele que está indicando. E outro dado importante é que nós temos, né, nos levantamentos oficiais, que apenas 16% da pessoa em situação de rua pede dinheiro.
O restante tudo faz alguma atividade que ele se falar que se autossustenta é difícil, né? Mas que ele se pelo mantém. menos ele se mantém, ali. né? Então daí a importância... Não dignamente, mas sim, se mas mantém. daí a importância de se envolver outras políticas para verificar a questão do trabalho, a questão da moradia, que a gente tanto falou aqui, né? Da educação, da requalificação profissional, porque a sede em ter a dignidade, ter a autonomia de suas vidas em suas mãos é muito grande. Eu falo que eu trabalho com pessoas em situação de rua já há 16 anos, né? E nesses 16 anos é raridade a pessoa que eu encontrei que gosta de morar na rua. Ninguém gosta. Entendeu? Então ninguém em pleno juízo gosta de estar naquela situação, passando por aquela condição. Bem colocado. Então precisa ser buscado alternativas. Em pleno juízo. Isso. Porque às vezes a pessoa precisa de uma ajuda, de um apoio e, como o próprio vereador colocou aqui, de um incentivo, né? Vereador, olha, nosso papo está tão gostoso, mas já está terminando e eu queria que você falasse um pouquinho para a nossa população desse seu trabalho à frente da CE, dessas políticas de moradores de rua, que é importantíssimo, e trazer a sociedade também para conhecer, porque é um tema extremamente importante. Não só para ações como a professora Regina, como o Marco Antônio, mas que a comunidade também conheça esse trabalho. Jane, é um problema social, como a professora Regina disse aqui, que ele incomoda, eu acho que a palavra seria essa, incomoda a todos da nossa população. Não tem uma pessoa na cidade que você converse, seja em qualquer bairro de periferia, que a pessoa veio até o centro, que ela não conseguiu deixar de notar essa situação de uma pessoa na rua, né, dormindo na rua e tal, e essas pessoas muitas vezes são invisibilizadas, né? Então, a importância dessa CE é justamente a gente dar esse destaque e dar essa importância que essa população merece, e dar a importância também às ações que estão sendo feitas e que podem ser ampliadas e que podem ser melhoradas, e se tiver o recurso e interesse do poder público de fazer, possa fazer ainda melhor, um trabalho ainda melhor para garantir os direitos dessas pessoas. Bem, nosso programa já chegou no finalzinho. Quero agradecer a professora Regina pelo carinho de vir aqui nos estúdios da TV Câmara, um tema extremamente importante. Parabéns por esse trabalho na USP. Ao vereador também Zerbinato, a presidência da Casa na CE, de um tema extremamente importante, moradores de rua. Ao Marco Antônio, que é do setor diferenciado, como você mesmo falou, né? Ali a gente consegue não deixar ninguém de fora, acolhendo todo mundo, e que vocês tenham muito sucesso nesse trabalho de vocês, tá? Bom, nós vamos encerrando por aqui mais um ponto de encontro e eu espero vocês a semana que vem aqui nos estúdios da TV Câmara. Até lá!